Seja bem-vindo, meu filho. Tudo bem, cara? Opa, já tá me vendo aí? Na Tá beleza paz. pura? Tá me ouvindo? Tô ouvindo tranquilo. Tá me vendo bem Tranquilo, também? beleza. Show, lindo como sempre. Não Fala- sei, né? Não, o Mas cara vai começar frescando já, pô. beleza, né, Cara, Renato? beleza Saudade de pura. você, viu, cara? A gente Pô, fica conversando praticamente todos os dias lá no programa da Rádio Clube, mas só a voz, né? E é, ver você mais uma vez é legal demais. é massa. Teu áudio tá tendo só como se tivesse um ventiladorzinho aí. Eu sei que Pronto, tá quente, mas é isso mesmo. Eu vou desligar agora, peraí. tu afasta só um pouquinho que dá certo. Cara, Melhorou aí, assim, não? melhorou, melhorou. Tô com saudade de você também. A gente aí não se vê o quê? Mais de 2 meses já, né? Por conta Pois dessa é, pandemia aí. verdade. Mas é o melhor que a gente tem para fazer. Caio, eu quero te Hum. agradecer muito por ter comprado essa ideia, por estar participando. Eu estava dizendo aqui pro pessoal assim que eu comecei, né, que vai ser um prazer começar com você. Hoje você é um cara que eu sempre acompanhei e hoje eu tenho o prazer de poder dividir o programa, dividir transmissões e aprender mais. Então, te agradeço. Não podia ser com outra pessoa esse projeto por trás das câmeras se não fosse com você. Legal demais. Eu que agradeço demais. Fico honrado, né, com o convite. O Renato Manso também cheguei a acompanhar antes mesmo da gente se encontrar lá na Rádio Clube e também na Ceará News, quando a gente fez um jogo junto, né? Eu já chegava, já tinha acompanhado na TV da gente, na própria Expresso FM lá com o Bosco Farias, e sempre eu Exato. gostei muito do trabalho, né? Como o Sérgio Pedro falava, do alinhamento de impressões na hora do comentário. É um cara que tem muito talento e eu fico feliz e também honrado em fazer parte da mesma equipe, né, que a sua, e estar aqui nesse papo para a gente se conhecer um pouco melhor. E olha o Massa de, Júlio Manso entrando aí. meu amigo. Aí a família Manso vai estar em peso acompanhando hoje aí, viu? Uhum. Cara, assim, é um projeto diferente, né? Eu tava bolando alguma coisa e eu pensei, pô, tem que fazer alguma coisa que fuja assim do comum, né? Tem muita gente falando de futebol e tudo mais, e eu acho que é legal, eu gosto muito sempre de bater papo, sabe, cara? Eu Uhum. assisti muito o Jô Soares, sabe? E o outro Manso participando aí, o Carlos também. Carlos Eu, Manso. eu sempre assisti muito o Jô Soares, programa de talk show, gosto de entrevista. Então eu acho muito bacana de conhecer a história e hoje a gente está aqui para conhecer um pouco mais de você, Caio César, né, como pessoa. Né? Então, uma breve apresentação, Caio que é narrador, apresentador, repórter, é de Aracati, trabalhou no Sistema Verdes Mares, passou pela Ceará News e também hoje está na Rádio Clube. Diz no Instagram que tem 25 anos. Todo ano dele, pode olhar, de 2017, 2018, 2019, 2020, está dizendo que tem 25 anos. Ele vai confirmar quantos anos ele tem. Quantos anos você tem, cara? Você Rapaz, pode falar ou eu, não? eu, eu nasci no dia 1º de abril. Já Olha aí. frescam comigo há muito tempo, dia primeiro, dia da mentira, não sei o que e tal. Eu tenho que ter esse direito, né? De mentir minha idade, mas eu completei esse ano 30 anos, eu sou de 90. Olha aí. Você é Eu mais sou velho de que eu, claro, sou né? mais velho um ano. Na Pois é. televisão, rapaz, eu sempre achava que o cara é velho e tal, e quando eu vejo o cara é mais novo do que eu. Eu sou de 1990, 1º de abril de 1990. É porque, Caião? é porque sou tão bom que parece mentira. Eu também já Pode inventei ser essa que desculpa, tá? pode ser que seja isso. Você é um cara muito família. Você é um cara Uhum. que é esposo da Mirella Forte, que também é companheira da gente na Rádio Clube. É filho do seu Luiz Bilal, da Isso, dona Evani, pai da exatamente. Melissa, né? Você é pai padrasto da Melissa Isso. e pai do Raul, junto com a Mirella, né? Então, um cara sempre muito família, até nas redes sociais, sempre estando com eles. Queria que você começasse falando desse momento, desse Uhum. lado família que você tem aí, contar um pouquinho pra gente. Rapaz, legal, você pesquisou mesmo, né? Disse o nome da minha mãe, que eu nem falo tanto assim. Minha mãe nem se expõe muito em redes sociais, né? Meu pai, o Luiz Bilal, que na verdade Luiz Abelardo Soares dos Santos, mas adotou esse nome Luiz Bilal porque ele foi para o lado do humor, né? No Sim, rádio, lá atrás, em Baturité, quando ele começou na Rádio Maciço de Baturité, que depois foi comprada essa rádio pela Maria Lins, que hoje dá uma força grande para a gente, retransmite sim, nossos sim. jogos, inclusive, né? E ele começou com essa pegada de humor, indo para humor, mas também falando de cultura nordestina, né? Declamando poemas de poetas repentistas, a poesia matuta, aquela coisa toda. De lá foi para Aracati. E, enfim, eu tenho uma referência do meu pai. Minha mãe é uma pessoa assim que eu tenho muito de parecido com ela, tanto a lata, né? A fisionomia, como também o Sim. jeito mesmo, o temperamento e tudo, é muito parecido com o dela.
minha esposa Mirela Forte, que a gente se conheceu por meio da profissão, né? Ela é jornalista também, publicitária. Hoje, inclusive, trabalha com a gente na equipe da Rádio Clube, né? Nesse período de quarentena, um pouco fora, porque a gente reduziu um pouco o trabalho, mas é uma pessoa que hoje está, inclusive, envolvida profissionalmente comigo. E meu filho, o Raul, né? Tem 2 anos, vai fazer 3 anos esse ano, e minha enteada, a Melissa, que tem 5, vai fazer 6 anos em junho agora, né? No próximo mês. Então, eu digo que eu sou abençoado, assim. Eu sou abençoado porque eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa que, sabe, se entende comigo. Claro que nem tudo é entendimento, às vezes a gente se desentende. Não vou vender aqui uma perfeição, que ninguém é perfeito. Sim. Mas se colocar numa balança, as qualidades superam qualquer coisa. Meu filho é uma figura, minha enteada também, os dois são danados e, enfim... Eu sou, assim, muito, muito feliz do ponto de vista da família. E se não fosse a família que eu tenho hoje, eu não sei o que eu seria, assim, porque me segura nos momentos ruins e nos momentos bons a gente tem que sempre compartilhar com eles também. Sem dúvida. Família é a base de tudo. Tu teve uma experiência com teu pai, né? De voltar a fazer um jogo com ele lá em Aracati contra Flamengo, dia 20 de outubro de 2019. Teve a oportunidade de viver esse momento lá com teu pai. Como é que foi esse momento especial aí, cara? Rapaz, você tá indo só na veia, viu, meu amigo? Você tá indo só no Fiz bem o meu trabalho. Foi. É verdade, foi exatamente ano passado, foi na reinauguração da Arena VT, hoje a Arena VT, né? Tem pintado já... assim com essa modernidade, né? Mas pra gente... É a arena lá que tá com o nome do pai do Antério e do Jussier, não é isso? Não, na verdade é uma areninha, né? Porque tem várias areninhas e esse é o estádio, que no caso é o estádio Coronel Virgílio Távora, que a gente chama de VT, né? E aí teve uma remodelação, uma repaginada no estádio, que passou praticamente 10 anos fora de atividade, o que é um pecado enorme para uma cidade que é tão rica culturalmente, no esporte, também na crônica esportiva, como é a cidade de Aracati. Aí retornou ano passado, né? E veio com esse nome Arena VT, um nome mais moderno, né? Mas a gente chama de Cancha, é a velha Cancha, né? Um estádio que já passou por lá vários grandes jogadores. Clodoaldo já jogou por lá o Richarlison, já foi campeão aracatiense, inclusive pelo time do Pedregal, que é um bairro lá em cima do meu Monte Castelo, que é o time... Foi a única vez na história que eu chorei por um clube de futebol. Foi mesmo? Dessa vez quando perdeu, porque meu pai era vice-presidente do Monte Castelo, que por sinal é alvinegro, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. E eu chorei dessa vez por conta do Monte Castelo. Então tenho muitas histórias lá. Comecei lá e foi emocionante ter narrado essa reabertura da Arena VT com meu pai. A gente narrou lá para a TV Sinal, né? E para a Rádio Sinal, AM e FM também. Porque meu pai foi o cara que, assim, quando eu comecei no rádio e quando eu já tinha a certeza de que eu queria ir para o lado do futebol, meu pai foi que deu a oportunidade, meio que de surpresa, no estádio Coronel Virgílio Távora. Eu ia só carregando os cabos, aquele negócio todo, ajudando a ele montar o equipamento. Ele abria a jornada esportiva para a Rádio Vento Leste, e ele via que eu estava num verme medonho, rapaz. Ele não queria que eu fosse, não é que ele não quisesse, ele como um bom pai... Queria que tinha outros planos, né? Ele dizia, não vá pelo rádio não é tão assim não, você está apaixonado, mas tem um monte de problema. Sim. Né? E de fato tem demais, ele tinha razão, mas enfim, é a nossa vocação, é o dom que a gente tem. E aí eu estava naquele verme querendo trabalhar, tal, fazia operação de áudio, aquela coisa toda, e aí um dia ele me chamou, ele fez questão de dizer, vai dando uma olhada aí nos jogos que tem hoje, tal. Aí eu estranhei, ele nunca tinha pedido, ele só pediu para levar, leva esse equipamento aqui, esses cabos aqui e tal. Eu estranhei, né? Aí eu já meio que matei a charada. Quando cheguei lá, eu estava aqui do lado dele, ele botou 2 microfones, era só um, aí eu, opa, que é isso aqui, né? Aí eu sentei do lado dele, aí ele abrindo a jornada lá e disse assim, agora vamos com os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro de hoje. Vou chamar aqui o plantonista Caio César. Boa tarde, Caio. Fala-me, nossa. E na hora lá eu comecei a falar, né? Comecei a falar os jogos, atrapalhado pra caramba, mas foi aí meu início. E voltar, depois de 16 anos,
estar lá no comando de uma jornada dessa vez, né? Já como narrador, um jogo né? de futebol, já como narrador de futebol, com 3 Copas do Mundo, 2 Copas América, né? Copas das Confederações também, e uma experiência acumulada, voltar e dividir aquela mesma cabine com meu pai naquelas condições, e o detalhe, aquela narração não estava só para a TV e para o rádio, estava no estádio. As pessoas do estádio estavam também se divertindo e se emocionando com a gente naquela narração. Então, você foi perfeito aí na lembrança, porque realmente é algo que é um TBT demais, assim, para minha vida. Massa demais. E assim, eu tenho uma pauta aqui, eu sei que a galera tá participando, o Evaldo tá dizendo que tem a sua tia, Francisca Bezerra, a mesma igreja que ele também, lá no Montese. Tem os meus amigos participando aqui, Juan, Raul, Ítalo, Rejane. Tem uma galera participando, tem muitas perguntas aqui, mas eu queria que a gente tivesse esse lado mesmo, conhecer você não só da carreira, mas você é muito mais do que um narrador, um apresentador, e é bacana conhecer um pouco mais, né? Você que tem uma veia aí bem regional, né? Você não é aquele cara que nunca foi muito forçado, né, para entrar dentro de um molde, né? Você sempre foi regional e eu associo muito a sua imagem ao do Braulio Bessa também, né? De ele ser um cara que está numa rede nacional, mas valorizando o Nordeste, valorizando a cultura nordestina. E como é essa tua ligação? Da onde é que surgiu? Foi uma coisa desde pequeno? Como é que é? Você disse bem aí. Eu nunca forcei para nada. Assim, eu nunca... não é nem que eu quisesse, em determinado ponto, ser de outra forma, ou ter o jeito de falar diferente, porque eu falo isso, porque no próprio estado do Ceará, há algum tempo, você era meio que forçado a falar como paulista, como carioca, não com o sotaque deles exatamente. E tinha até algumas pessoas que falavam castelão, futebol, pelo amor de Deus. E eu cheguei para o apresentador e disse, se você disser que eu estou vindo com as informações do futebol, eu não falo não. Brincando, claro. Né? Mas aí a pessoa, depois do outro dia, já disse futebol. É isso aí. Porque eu acho que a gente tem que valorizar, e não por bairrismo, e talvez até seja bairrismo, porque eu confesso, eu sou bairrista mesmo, né? Mas, claro, de uma forma inteligente, também sabendo valorizar o que é de fora e criticar o que a gente tem. Mas, assim, eu acho que nós devemos valorizar a nossa terra, o que a gente tem por aqui, os clubes que a gente tem, a cultura nossa, o nosso jeito de falar, né? Nossos valores, nossos personagens, né? Nossos conterrâneos que têm muito valor. Eu não sou daquele tipo que pensa que a gente tem que descer no mapa para subir na vida. A gente pode vencer por aqui mesmo, né? Então, essa minha ligação com a cultura do Nordeste vem de uma forma bem natural. Como eu tinha falado agora há pouco, meu pai, ele apresentava programa de cultura nordestina e eu sempre tive esse acesso à literatura de cordel, né, a poetas e poesias maravilhosas. Ele sempre deixava lá, ele ficava lendo e eu o acompanhava. Né? Eu, na minha escola, quando eu estava no ensino médio lá no Marista de Aracati, fui vice-campeão de poesia, vice-campeão não, bicampeão nos concursos de poesia que eles faziam lá e eu acabava ganhando. Então, assim, eu no início queria ser um apresentador de programas de cultura nordestina, tal qual meu pai fazia, tendo como referência também o Rolando Boldrin, tendo como referência um Carneiro Portela, essas pessoas. Só que, e por algum momento eu até pensei em ser poeta repentista, mas aí eu logo vi que não tinha talento para tanto, porque é uma coisa assim, extra classe. Eu até posso lembrar aqui uma frase do grande Ariano Suassuna. Ele disse que se fosse poeta repentista, ele era tão besta que nem falava assim com ninguém, porque o poeta repentista é algo realmente extra classe. Pô, e Ariano é um mestre, né, cara? Demais. Ariano Suassuna tem várias histórias, né? E como no rádio o caminho era mais complicado para eu ter logo, com 13 anos de idade, um programa desse porte, né? Eu tinha que ter uma história dentro, eu tinha que ir galgando os espaços. O caminho mais fácil para entrar no rádio era o esporte, que sempre recrutava muita gente, sempre tinha muito espaço para a gente ir aprendendo, e foi aí que eu entrei. E quando eu entrei no esporte, eu me deparei com a figura do narrador esportivo, né?
e foi aí que eu meio que preenchi essa lacuna. Bom, já que eu não vou ser um apresentador de programas culturais e nem um poeta repentista, está aqui o narrador esportivo. É como se fosse um poeta repentista, um cara que improvisa, um cara que lida com poesia, né, principalmente do rádio, um cara que tem ali o mote que é dado a cada lance durante o jogo. Então me apaixonei da mesma forma pela narração esportiva, e eu já gostava de esporte também, não era um louco por esporte, mas sempre gostei, sempre acompanhei, e aí eu uni o útil ao agradável e acabei formando essa personalidade dentro da narração, né? Sabe algum repentezinho aí, aquele que tu manda na transmissão, sabe algum aí? Tem o do Braulio Bessa, já que você falou do Braulio Bessa. Manda. Esse inclusive, ele me autorizou. Eu conversei com ele, ele me autorizou. É uma que eu lembro muito de Aracati, que diz o seguinte: cada um dos meus joelhos carrega uma cicatriz. A primeira foi correndo na pracinha da Matriz, a outra jogando bola, brincando de ser feliz, né? Então tem essa coisa toda, e a gente fala durante a transmissão. Vou tentando colocar aqui e acolá, quando cabe, né? Eu vou tentando colocar algum verso bacana dentro da narração esportiva. Muito massa conhecer um pouco mais desse teu lado. Tem uma galera participando aqui, tem o Carlos Henrique Costa, né, do Grupo Cidade. Grande Carlos Henrique Costa. Dizendo que você está deixando a barba para ficar parecido comigo. Acho que não é muito exatamente. Por isso, não. Para ver se eu fico bonito, que nem um homem. Tem o Lucas Silva, que é um parceiro do futebol cearense. Ele lembrou, né, a pergunta, então eu vou engatar aí. Ele fala sobre aquele lavando louça, né, e narrando, Sim, rapaz. E que viralizou. E eu queria que tu aproveitasse, assim, aproveitar esse fato, né, para falar das redes sociais também, que tu é um cara muito ativo nas redes sociais, é um cara que está sempre aí postando, não só sobre você, mas sobre alguma coisa da profissão. Eu queria que tu falasse também, né, nessa tua trajetória aí, não só de rede social, mas se tu já teve que fazer alguma gambiarra, alguma história engraçada no meio de uma transmissão que tu passou nessa tua longa jornada aí de rádio ou de TV. De rede social eu acho fundamental para hoje. Nós aqui conversando, é um espaço bacana, tem 26 pessoas agora acompanhando a gente, né? E com certeza as pessoas vão replicando o que a gente está passando aqui, a gente vai influenciando, né? Não precisa ser ninguém hoje muito famoso para você influenciar alguém. As redes sociais, se você tem 10 seguidores, 15, 20, você influencia um, já é uma forma de deixar evidente esse lado positivo das redes sociais, que é exatamente dar voz às pessoas, né? Dar voz às pessoas. Hoje você não precisa de um veículo de comunicação para você chegar até o seu fã, até a quem lhe admira. Você faz uma rede social, espalha, a galera segue, você conversa diretamente com aquele cara que gosta do seu trabalho. Eu gosto muito de rede social, é um espaço muito interessante, tem muito do lado negativo também, por exemplo, essa história de cancelar as pessoas. Hoje, se você dá uma opinião que alguém discorda, deixa de seguir, esculhamba, e é assim, né? Esse aí é o lado ruim das redes sociais. Mas tem um lado muito positivo, que hoje é bem claro, nesse momento de pandemia, em que a gente fica isolado, né? O distanciamento social e tudo. Imagine se estivéssemos numa situação dessa sem as redes sociais, sem a gente poder, eu aqui, olhando para o Renato, batendo papo, conversando, ao mesmo tempo a gente está entretendo as pessoas, né? Tá jogando algum tipo de conteúdo. As redes sociais são absolutamente importantes, e o surgimento das redes sociais foi a última grande revolução, né, na comunicação, eu vejo por aí. Quanto a alguma gambiarra assim, meio a transmissão esportiva, já teve muito perrengue, assim, né? Já teve muita. Nós em menos de um ano na Rádio Clube já passamos por tanta coisa, né, Renato? É verdade. Agora sim, eu lembro de duas transmissões mais marcantes mesmo para mim. Se você ouvir algum grito aí, é o Raul gritando. Eu disse que o Raul faz parte. Eu esqueci de falar, gritando. Pô, tu tem uns apelidos para ele, né? Rapaz, ele é o Pinga Fogo e a Melissa Espalha Brasa. É ideal. Espalha Brasa. Esses apelidos aí são ideais para definir. Deixa o Raul à vontade. Pode deixar ele gritando aí. Pois é, então é porque tem que tomar banho agora, ele está se esperneando ali. Puxou o pai. Eu, quando era pequeno, eu também não gostava de tomar banho, não. Então, duas transmissões que eu lembro bem.
Uma que foi a transmissão de um GP de atletismo da Unifor. Eu estava na TV Diário, né? Eu já contei, inclusive, recentemente essa história. Eu tinha chegado na TV Diário numa segunda-feira, narrei numa segunda, na outra segunda narrei de novo e na quarta-feira já tinha um GP de atletismo da Unifor. Quem tinha que narrar esse grande prêmio lá, né, era o Tom Barros, mas o Tom Barros acabou ficando doente. E aí eu tinha 17 anos, sobrou para mim, assim, de uma hora para outra. Eu imaginava que essa transmissão ia ter 2 horas, com muitos intervalos, ia ser praticamente com flashes, narrando uma prova e tal. Acabou que eu narrei durante 4 horas, ao vivo, sem intervalo, sem foguete. Foguete é aquele, né, quando a gente chama o comercial e sai rapidinho lá na tela, sem foguete, sem nada, e 17 provas acontecendo simultaneamente, eu tendo que dar conta de tudo. Foi assim, uma prova de fogo minha, mas eu vejo que eu passei um pouquinho chamuscado. Agora foi uma prova de fogo da qual eu saí e ganhei muito, né, muitos pontos naquela ocasião. E outra transmissão foi uma na qual eu fui substituído, entre aspas, porque eu nunca serei substituído por quem dera, né? O Tom Barros estar no banco, não é isso. Mas o Tom Barros estava no Diário do Nordeste, estava narrando o jogo pela TV Diário, e eu fiquei rouco, completamente sem voz durante o jogo. Aí o repórter, até frescando comigo, disse assim, ó, subiu a placa, quem é que muda? Ele, sai, Caio César, entra Tom Barros. Porque já tinham falado no ouvido dele que era para fazer isso para ser de uma forma bem humorada. Engraçado, né? E aí né? o Tom Barros entrou, acontece, né? Não é sempre que acontece, evidentemente, mas aconteceu, e o Tom Barros acabou assumindo lá a transmissão, e eu tive que sair e ficar só acompanhando de fora. Um abraço aqui, viu, para o Júnior Ribeiro, rapaz. O Júnior Ribeiro, eu acho que você já acompanhou, lá na Ceará News chegou a comentar com a gente. Hoje Já. É comentarista lá em Mossoró, é aracatiense. Um cara, viu, que para mim, dos que Aracati já revelou, é um dos melhores. Talvez venha aqui para Fortaleza, talvez fique lá por Mossoró, mas é um dos grandes comentaristas que eu conheço, o Júnior Ribeiro, um cara jovem que conhece demais. Massa demais mesmo. E tu acabou nem falando do Lava Prato. Sim. Esse negócio de lavar a louça aqui foi também outra coisa que não foi combinado nem nada. Eu estava lavando e realmente eu passei muito tempo lavando louça, estava tudo empilhado aqui, eu comecei a lavar e diabo é isso não acaba não, rapaz. Aí depois de umas 3 horas eu estava finalizando, Mirela, filma aí que eu vou narrar essa última aqui para comemorar. Aí a Mirela filmou, eu fiz aquela narração, postei, imaginando que, enfim, não ia ter nenhuma grande repercussão, e aí viralizou mesmo, né? O Cocielo, aquele até polêmico esse cara aí, mas ele é um youtuber famoso, né? Postou recentemente essa narração, saiu na Rede TV. Saiu na Globo, rapaz. Saiu na Globo. Saiu no Esporte Espetacular. Depois eu soube que a galera se tocou de quem era e parece que queimou ruim lá dentro. Mas saiu lá, eu narrando na cozinha, né? E tem inclusive já alguns convites aí nacionais, viu? Para eu ir falar sobre esse vídeo aí, depois eu falo sobre isso. Massa demais, pô. Bem legal, bem legal. E assim, o pessoal faz hora porque o vídeo tem quanto tempo? Tem uns 30 segundos por aí? 38. E é uma 38. Caneca só, pô. Não é? Uma caneca só, o cara... É por isso que tu demora. É porque tinha que valorizar a narração, né? Numa caneca, rapaz, aquela caneca ali eu tenho certeza que ficou bem lavada, viu? Eu não demoro, eu capricho, né? Naquela caneca eu caprichei. Caio, a Patrícia Saraiva, ela mandou uma mensagem hoje mais cedo. Eu fiz uma caixinha de perguntas e ela perguntou sobre o teu estilo musical. Qual é o teu estilo musical preferido aí? Eu não tenho, assim, eu ouço de tudo, né? Eu ouço do rock, só não gosto muito do heavy metal, não vejo muita graça, assim, mas eu ouço do rock, ao reggae, né? De tudo, MPB, mas eu gosto mesmo da música do Nordeste aqui, com o Flávio José, né? O Santana, o cantador. Tareca e Mariola, Flávio José. Maciel Melo, essa turma aí eu gosto demais, assim. Eu gosto de escutar bastante, tomo uma de vez em quando ouvindo, é bom demais.
É bom. Beleza, beleza. A gente vai seguir, tem muita gente participando aí, e agradecer a todo mundo, né? Como você falou, a galera vai, volta, assiste um pedaço, volta, mas eu vou tentar colocar, inclusive, no YouTube, a organizar bem direitinho, se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu queria, cara, que a gente falasse também, aí já partindo um pouco mais para a área profissional, né? Sobre a carreira, né? Você falou aí do seu início, lá em Aracati com teu pai e tudo mais. E aí você chega numa grande empresa, né, que é o Sistema Verdes Mares, muito novo. Você falou aí que 17 anos já estava narrando o GP de atletismo e outras competições. Sei que você é muito ligado ao futsal também, muitas transmissões do futsal. E eu queria que tu contasse, né, o que é que tu imaginava quando tu chegou aqui em Fortaleza para trabalhar num sistema grande, né, talvez, se não o maior, um dos maiores aqui. O que é que tu imaginava? Onde é que tu queria chegar? Qual era o teu pensamento? Quando eu cheguei, assim, claro que eu queria dar o melhor de mim, mas foi um convite até antes do que eu imaginava, né? Uhum. Porque no interior, eu me dedicando à narração esportiva, a transmissões e tudo, eu imaginava um dia chegar aqui em Fortaleza, em qualquer emissora aqui de Fortaleza, mas o convite veio até antes do que eu imaginava. Com 17 anos, já veio o convite para eu vir para cá. Esse convite foi feito, inclusive, por meio de um jornalista chamado Tertuliano Siqueira, que trabalhava, teve inclusive a primeira TV do interior do estado, que foi a TV Maré, ou a Maré TV, como a gente chamava lá em Aracati, né? E ele sempre me observava, desde muito cedo, e acabou, quando, numa conversa com o então diretor da TV Diário, o Roberto Moreira, ele acabou falando sobre mim. O Roberto Moreira precisava renovar a equipe de esportes da TV Diário, né? Ele falou sobre mim e me chamaram para fazer um teste e rapidamente ficaram aqui comigo, né? E eu imaginava assim, foi uma surpresa, foi a realização de um sonho, né, chegar a um grande sistema. Eu que trabalhava no interior, em Aracati, claro que tem muito valor, qualquer trabalho que você faça em qualquer ambiente, né, mas chegar à capital do estado, chegar um dos principais veículos, né, do estado e também do Brasil, um dos principais sistemas, para mim foi uma grande honra. Cheguei e tinha o objetivo apenas de cumprir meu papel da melhor forma, né, e ir aproveitando as oportunidades. Sobre essa questão de começo, né, o Samir e também a Gabi mandaram perguntas. A pergunta deles, assim, entrando nessa fala aí de oportunidade, eles perguntaram aí como, na verdade, foi assim, se tu ficou inseguro em relação à escolha da profissão. A pergunta da Gabi. E a pergunta do Samir é: que dicas tu daria para quem está começando na carreira? Se eu fiquei inseguro, eu acho que todo mundo fica, né, quando entra numa profissão. Não inseguro exatamente do que você quer, porque para mim foi muito naturalmente. Assim, quando eu me apaixonei pela narração esportiva, eu já criei aquele sentimento para querer mesmo aquilo, sabe? E até hoje nunca abandonei essa paixão. Então, eu não tive insegurança quanto a isso. Mas em relação à insegurança ali do início, de errar muito, de ir aprendendo, eu tive em muitas oportunidades vontade de desistir. Por exemplo, eu tinha uma dicção péssima, né? Eu não falava, por exemplo, o 3, o 4, esses encontros DR, TR, eu tinha muita dificuldade. Só com muito exercício é que eu consegui superar e melhorar essa parte. Mas eu tinha muita dificuldade em relação a isso, né? Eu era também muito jovem, tinha a falta de experiência mesmo de vida, né? Com 13 anos que eu comecei, então essa parte foi a parte de dificuldade. Mas em relação à profissão em si, jornalismo, comunicação, narração esportiva, para mim foi fácil escolher, embora não tenha sido exatamente o que eu queria lá no início, como eu já falei. E a outra pergunta? A dica para quem quer começar? Eu acho que a dica é você seguir o coração mesmo. Parece meio piegas, assim, clichê isso, mas não, é você seguir o coração, o que você acredita. Se confia no teu taco, vai, porque eu acredito assim, se você tem o dom, se você tem o talento, se você tem a vontade de exercer aquela profissão, essa sua vontade já é tudo. Porque com essa vontade você melhora, inclusive, suas habilidades, inclusive aquelas quando não são tão boas, né? Eu acabei de falar, eu tinha um problema sério de dicção e consegui ser um narrador esportivo, né? Não cheguei ainda no nível que eu quero, mas consegui narrar futebol no rádio, principalmente, que é muito difícil e exige muito da dicção. Quer dizer, com vontade,
você acaba lapidando suas habilidades. O que pelo contrário, quando você tem uma habilidade fenomenal e não tem vontade, não tem desleixado com a vida, você acaba deixando a oportunidade passar, né? Exatamente. Eu sou uma prova viva disso, né? Eu acho que é muito mais na raça mesmo que você vai levando e aí você vai aos poucos, obviamente, aprendendo, melhorando e tudo mais. Acho que é por aí mesmo. E aí o sistema te abre muita porta, né? Te abre, assim, oportunidades que tu vivenciou, né? Eu sei que já me perguntaram aqui sobre a narração do gol do Cassiano, que é um momento marcante, emblemático na tua carreira, mas eu queria que a gente falasse da Copa do Mundo. Se a Copa do Mundo foi o teu momento ápice da tua carreira, principalmente porque foi em loco, né, na Rússia 2018. Então, assim, como é que foi essa experiência de viver uma Copa do Mundo presencialmente com uma rádio que não é nacional, é uma rádio de um estado, né? Então, como é que foi essa experiência da Copa? Fala das oportunidades também. A Copa mais marcante para mim não foi nem a Copa do Mundo de 2018, não, na Rússia, não. Foi a Copa da África do Sul, em 2010, porque foi minha primeira Copa do Mundo. Eu não tenho esse dado ao certo, mas já me falaram assim que talvez eu seja o jornalista esportivo brasileiro mais jovem a cobrir uma Copa do Mundo, porque eu fui com 20 anos, né? Com 20 anos, o Galvão Bueno foi, que tem várias Copas, foi um pouco mais tarde. O José Trajano, eu já pesquisei, foi também, se não me engano, com 22, se não me engano. Então, assim, eu fui com 20 anos. Então, foi marcante para mim. Inclusive, eu tenho um livro escrito sobre a Copa do Mundo de 2010, exatamente por conta desse ineditismo que marcou essa competição. Foi a primeira Copa na África, a primeira Copa do continente africano, primeira vez que um europeu venceu a Copa do Mundo fora do continente europeu, né? Primeira vez minha de Copa do Mundo. Enfim, então teve muita... Foi a primeira vez de uma emissora de TV cearense fazendo flashes ao vivo internacionais. Então, tudo isso acabou marcando, né? E por isso que foi muito especial e marcante para a minha carreira, né? Foi um desafio enorme, sabe, gigante o desafio, e me enriqueceu bastante do ponto de vista principalmente pessoal, porque você conhecer uma nova cultura, você conhecer os africanos que são até muito parecidos com os brasileiros, eu acho, com os nordestinos, né? Eles são muito calorosos, receptivos, dão confiança logo assim de primeira, abraçam também essa coisa toda. Então eu gostei muito do Nelson Mandela, a história dele. Eu estudei muito sobre a África quando fui para lá. Isso acabou dando contornos assim muito especiais para essa cobertura. O Júlio está perguntando qual é o nome do livro sobre a Copa. Eu já ia fazer essa pergunta também. Eu não cheguei a lançar. Eu apenas escrevi e tenho o objetivo de lançar em algum momento. Mas o nome é Kenaco, né? Que significa chegou a hora. Numa das línguas oficiais da África do Sul, que a África do Sul tem 11 línguas oficiais. E esse foi o lema lá da Copa, né? Kenaco, que chegou a hora, essa é a hora. E por conta de tudo isso, dos ineditismos, acabou sendo marcante essa competição e o livro também, né? Não tem nenhum PDF aqui, dele, ó, não? Tem aqui. Pô, que legal, velho. Aqui quem fez a revisão foi o Gervásio de Paula, grande jornalista. Ele botou assim: bom livro, valorizado pela leitura, pela leveza do texto e a perspicácia do autor nas observações e anotações dos fatos. E tem uma parte dele aqui que é só de crônicas. Deixa eu dar uma lida num aqui. Pô, tem que publicar isso aí, pô, tá perdendo tempo. Tem uma da Jabulani. Manda. Jabulani, né? Eu digo assim. Não é tão longa, não. Vamos aqui. É uma crônicazinha. Tem. Tão logo caiu em campo, ela foi xingada. Bastou um treino, um chute e logo a traição. Imperdoável. Compaixão, nem dos jogadores, dos técnicos, nem dos jornalistas, dos goleiros tampouco. E tanta aversão parecia ter motivo. A Jabulani, como dona de si mesma, soberba, tinha lá seus arroubos de orgulho e nem sempre ia para onde era endereçado. Quando os joelhos se armavam e o grito do torcedor estava prestes a se libertar, ela mudava o rumo como quem troca de opinião. Na boca dos desavisados, ela enganou o goleiro, o árbitro e também atacante. Mal sabiam que ela era fiel. E como toda bola que se preza, não se entregava a qualquer um. Ai daquele que a tratasse mal. Vestia-se sempre em 11 cores, uma para cada etnia africana, uma para cada jogador. Ela era a bola de um time só.
A Jabulani gostava de um pé macio, do tipo genial, com quem pudesse ter uma boa conversa, quem sabe, aquele que a deixasse deslizar pelo campo e, sem tocá-la, colocasse o adversário no chão e a torcida nas alturas. Aquele que, depois de tanto carinho, levasse o rival ao humilde reconhecimento da derrota. Pensando assim, certamente como todas de sua espécie, entregar-se-ia aos encantos de Pelé, o dos pés flexíveis como mãos, ao malandro Garrincha, uma metáfora de Deus, que escreve certo por linhas tortas. Didi, então, seria irresistível ao chamá-la de Leonor, mas apenas um soube tratá-la assim. No fim, depois de tantas botinadas, ela se vestiu com a melhor roupa, a dourada, retocou a maquiagem e se perfumou. Estava linda. No último encontro e diante de todo o mundo, ela se debruçou apaixonada aos pés de um espanhol. Esse Caraca, meu amigo. Eu vou bater palma porque eu sei que a galera deve estar batendo em casa, quem está assistindo. Legal. É fantástico, velho. É uma das crônicas. Aí tem sobre Galvão Bueno, tem, enfim, eu dividi em vários acontecimentos. Eu conto esse livro do ponto de vista jornalístico, né, minhas impressões como jornalista e minhas impressões como torcedor, né? Eu fiz de uma forma bem... E eu não lancei exatamente porque eu tinha medo de... E esse medo talvez seja uma besteira. Eu tinha medo de parecer presunçoso, sabe? Assim, pô, não, já 20 anos primeiro, tem um livro. E meu primeiro livro ser sobre mim, uma experiência minha, não, deixa eu escrever um livro sobre alguém, sobre alguma reportagem, alguma coisa, e depois a tiracolo eu lanço esse aqui, né? Cara, assim, eu já tô muito ansioso para que você lance, para que você divulgue. Você é um incentivador aí desse seu projeto. Torço muito para que você crie coragem e coloque para frente, porque só esse primeiro aí já tá valendo, cara. Assim, você mostra que além de narrar, além de comentar, né, além de fazer reportagens, é um cara que sabe escrever, né? Um bom jornalista é aquele que também sabe escrever, né? Ó como as coisas não são em vão, né? Sim. O lado poético da coisa, lá no início, me ajuda em relação a crônicas, a essa visão um pouco diferente ou mais profunda das coisas, né? Muito legal, muito legal. Copa do Mundo, e aí antes de falar, a gente vai ainda caminhar um pouquinho na carreira, mas, assim, o tempo urge, né? Eu queria que tu falasse, te marcou o Fortaleza, aquele gol do Cassiano, e teve algum outro momento também marcante? Sempre me perguntam qual o gol mais marcante, importante que eu já narrei. E eu sempre tenho uma resposta muito política, para não dizer em cima do muro para isso, né? Eu digo que alguns jogos teve o título, não título, mas aquele jogo do Ferroviário contra o Sport. Um dos maiores da história do futebol cearense. 3-3 e o Ferroviário vencendo nos pênaltis pela Copa do Brasil. Tivemos também, eu narrei o jogo do Ceará campeão da Copa do Nordeste, o jogo do Fortaleza campeão da Copa. E olha que semana abençoada essa para mim, viu? Porque na mesma semana eu narrei o título da Copa do Nordeste do Ceará e o título do Fortaleza no Campeonato Cearense, o gol do Cassiano, aquela coisa toda. E ainda tive a inspiração de dizer uma frase que ficou eternizada naquele gol do Cassiano, né? E teve também o título da Série D do Campeonato Brasileiro, do Guarani de Sobral. Então, resposta mais política do que essa. Não é impossível. Para não me comprometer. Não, sensacional. Não, e assim, não deixa de ser grandes momentos, né? A Guigui lembrou, a Guigui é uma amiga que eu tenho, ela lembrou, torcedora do Fortaleza doente, ela lembrou aqui que se eu contasse, era mentira. Era né? mentira. É a grande frase que ficou. Caio, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas aí vem sua saída, né? Eu procurei aqui, Caio César, Caio César no Google, né? E só uma correção, né? O Júlio completa a frase. Ainda bem que vocês estão vendo, se eu contasse era mentira, é isso mesmo. Porque tem eu coisa coloco que a gente só no acredita Google, vendo. Caio César. E no Google tem lá a, sei lá, primeira página inteira é só sobre a sua saída do Sistema Verdes Mares, é óbvio, na forma que você saiu, a forma que você saiu gerou muita repercussão. A minha pergunta, assim, sendo bem, não é nem superficial, mas direto e rápido para a gente não se deter muito nesses detalhes, até porque tá no processo e tudo mais, se você se arrepende de alguma coisa. Não me arrependo não. Só antes de eu responder, o Ichelson diz assim, e o pique do Júlio Manso, você conseguiu ver? Eu vi, rapaz. O homem viu? A barriguinha um pouquinho saliente, mas conseguiu dar um pique legal ali. Viu? Eu costumo dizer que eu jogava com ele
naquela época. Ele não dava um pique para ninguém, mas ele disse que ali ele extravasou tudo que tinha para extravasar, passou uma semana sem conseguir andar direito. Legal. Agora, sobre sua pergunta, Renato, claro, eu entendo, não digo, quando eu vou dar alguma entrevista, eu não digo para ninguém dizer, não pergunte sobre isso. É claro que no momento é difícil de eu falar algum tipo de detalhe, porque é um processo que ainda está correndo na justiça, uma coisa delicada e tudo. Mas eu não me arrependo porque ali eu segui o que o meu coração dizia e o que o meu coração não suportava mais, né? E aí, analisando bem de forma geral, o assédio moral é uma coisa grave que deve ser combatida, né? Deve ser denunciada e deve ser punida também, entende? Então eu não me arrependo porque, embora a minha saída daquela forma tenha sido num ambiente de desespero, porque eu não aguentava mais e já tinha tentado sair de várias outras formas sem causar tanto alarde, aquilo ali foi uma forma que no momento eu via, não, é agora. Vou sair, não aguentava mais. Nada planejado, né, Caio? Não. Assim, eu queria sair, né? Já tinha tentado de várias formas. E quando eu vi ali a ocasião para eu sair, não, é agora. Tem que ser agora, eu vou sair, porque eu assim, não aguentava mais. E assim, não é querendo fazer drama aqui ou me fazer de coitado, mas a gente precisa tratar com a seriedade que isso exige, que é a questão de assédio moral dentro das empresas. Um ano antes eu tinha tentado fazer besteira, né? Da qual não me orgulho, mas tinha tentado fazer besteira. Graças a Deus não fiz. Se eu tivesse continuado lá, eu não sei, mas talvez eu não suportasse. E esse meu grito que eu dei ao vivo, talvez tivesse sido de outra forma, né? Que, enfim, eu pudesse sofrer, a vítima, iria sofrer as consequências. Então ali foi um grito de afogado, foi um grito de desespero. Porque se você pergunta, você queria sair? É óbvio que não. Eu relatei aqui minha história, eu lutei muito para chegar lá. Agora, cheguei numa situação em que eu não via outra forma, sabe, de resolver. Não via nada, nenhuma luz assim para melhorar também a situação. Embora eu sempre tivesse tentado deixar a relação um pouco mais tranquila, amistosa, saudável, mas isso não era possível. A recíproca nunca era verdadeira e eu entrei numa situação de desespero e acabei dando aquele grito, né? E quando alguém está desesperado, não sei você, mas eu grito, peço socorro, exatamente na intenção de que alguém veja o que está acontecendo e venha socorrer. Não precisa entrar em detalhes na sua resposta, mas é um problema mais pessoal do que contra a organização em si, né? Você voltaria a trabalhar no Sistema Verdes Mares? Não, assim, eu nem penso nisso hoje não, sabe? Não é uma coisa assim que... Não, eu não cogito, eu separo bem as coisas, eu até falei aqui, sou muito grato às oportunidades que tive, sou muito grato ao momento em que tive essa oportunidade, com 17 anos, que me deu a condição de, desde cedo, amadurecer, ir crescendo, vir para Fortaleza e realizar um sonho. Ponto. Essa é uma parte. Da mesma forma que me deram oportunidade, que me fizeram feliz por um lado lá dentro, da mesma forma, por outro lado, me abandonaram no momento que eu mais precisei, né? Se eu for contar aqui a história da saída da minha esposa, vocês começam a entender, né? Se eu for falar aqui os constrangimentos pelos quais passei, né? Já relatei isso tudo, não queria entrar muito em detalhes, porque me lembra muita coisa ruim, né? Mas assim, da mesma forma, foram o meu sonho e o pior pesadelo também para mim. Então, entendi. Botando na balança, sai com a mesma coisa. E outra, a gente também tem que conscientizar as pessoas, e hoje muita gente tem essa consciência, de que eu tenho uma gratidão, por um lado, ao Sistema Verdes Mares, mas o Sistema Verdes Mares também deve gratidão a mim e a todos os colaboradores, porque é uma relação de trabalho, né? É uma mão lavando a outra. Agora, sacanearam, né, comigo, fizeram isso tudo e acabou acontecendo o que aconteceu. Eu não cogito voltar, não sei nem se eles têm essa grandeza de reconhecer o erro. Tocar o barco, e eu estou muito feliz, sinceramente falando, estou muito feliz do jeito que eu estou, porque essa história, quando falam ambiente tóxico, né, às vezes eu imaginava, não, isso aí talvez não exista, mas existe.
você estar num ambiente tóxico, você se sente para baixo, você não rende bem, você briga mais em casa, sabe? A sua vida se torna assim cinzenta. E quando você sai de uma situação dessa, você está num ambiente mais confortável, em que você tem pessoas ali que não estão querendo o seu mal, e você acaba tendo uma relação mais pacífica, mais amistosa, você consegue clarear as ideias, consegue arejar mais a cabeça, a coisa fica totalmente diferente. Legal. Sim, é como você falou, né? Faz parte da sua carreira, a gente está falando aqui dos bastidores, por trás das câmeras é isso também, nem tudo são flores na carreira. Sim. Você teve essa sua situação, mas aí você falou de recomeço, né? E é exatamente isso foi exatamente isso que eu coloquei aqui como pauta, o recomeço. Você já falou algumas vezes, até para o Alessandro Oliveira, companheiro nosso lá do sistema Jangadeiro, né? Grande Alessandro. Deixa eu falar um negócio sobre o Alessandro. Vai estar aqui também, tá legal. Tá certo, vai participar também. O que é que você vai falar para ele? O Alessandro Oliveira, primeiro que eu acho muito interessante a história dele, né? Para quem não está ligando o nome à pessoa, o narrador hoje da Tribuna Band News. Sim. Um cara que, muito jovem, né? Ele tem 22 anos hoje, mas muito jovem, se não surgiu a oportunidade para ele, porque na capital é um pouco mais diferente do que no interior, ele fez a oportunidade para ele, colocou uma web rádio própria, exato, começou a narrar nessa web rádio, ou seja, para a narração esportiva a prática é muito importante, então desenvolveu as habilidades dele dentro da própria web rádio e foi galgando esses degraus, né? Foi subindo de nível. E conheci aí, o Alessandro conheci como operador de áudio. Sim, na Rádio Vesmares. Trabalhou na Rádio Vesmares, já tinha trabalhado na Rádio Clube também, hoje está na Tribuna Band News, então uma coisa interessante sobre ele. Quando eu saí lá do Sistema Vesmares, eu comecei a transmitir aqui no Instagram, quem me emprestou, liso do jeito que eu estava, né? Quem me emprestou, para você ver, lá no início eu dava dicas para ele, conversava com ele, e depois ele retribuiu. Quem me emprestou uma mesinha de som para eu ficar fazendo legal, as transmissões foi o Alessandro Oliveira. Me emprestou mesinha de som, me mandou vinhetas e tudo, deu todo um apoio assim. E em relação a isso, ele é um cara muito bom, com a esposa dele, são pessoas assim sensacionais e eu tenho muito carinho por eles. Pô, que legal, velho. Que história bacana. Ele vai ficar feliz de ouvir isso aí também. Mandar um abraço pro nosso querido amigo Lúcio Filho, parceiro nosso da Rádio Clube também. Grande Lúcio Filho, rapaz. Um abraço pro narrador Alisson Zedé, que hoje está no Ceará, mas que eu conheci na FCF TV, outro grande parceiro, né? E o Alessandro, como diz o Sami, é um cara que está sempre evoluindo aí, vai crescer muito. Mas eu falava do Alessandro porque você falou para ele recentemente, né, que pensou em desistir, largar tudo, mas aí veio a Ceará News, veio o projeto do Instagram e aí chegou a Rádio Clube. Fala, eu vou te pedir até para você deselegante, fala um pouquinho mais rápido desse tempo, porque a gente ainda tem a parte final da entrevista que é legal também. Na hora, você que manda. Olha, o cara tá aí, pô. Olha aí, tá vendo, os caras me fazem chorar. Pô, que é isso, velho. Valeu, Alessandro, Valeu, rapaz. Alessandro. Esse aí ainda já evoluiu muito, mas vai evoluir ainda mais. Esse cara, pela índole que ele tem, é um cara que merece muita coisa. Pois é, Renato, assim, eu quando saí, eu estava tão assim, destruído emocionalmente, inclusive depois entrei em tratamento com psicólogos, com tudo, né? Porque não é mimimi não, sabe? Assim, essa questão emocional, e esse período de quarentena também mostra muito o que é ansiedade pra gente, o que é medo, o que é tudo isso. Eu acho que essa quarentena, pelo menos nesse sentido, vai ajudar as pessoas a terem um pouquinho mais de empatia com quem sofre emocionalmente. Eu saí destruído emocionalmente, então qual era a minha ideia? Não, eu chutei o balde aqui, não quero mais nada, vou voltar para Aracati. Meu pai naquele momento estava trabalhando ainda trabalha, né, com venda de pastel, de salgados, enfim, tem uma lanchonetezinha lá em Aracati. Eu ia voltar para lá, trabalhar com meu pai e reiniciar minha vida em outra profissão. Mas acabou que, por sugestão de seguidores no Instagram, me deram a ideia de transmitir um Clássico Rei no Instagram. Ganhei gosto pela coisa, a audiência foi legal, aquilo me incentivou, comecei a narrar, né? Veio os amigos como o Alessandro ajudando também, dando um pouquinho de suporte. Depois veio a Ceará News, que tinha estrutura que eu não possuía. Fui para a Ceará News, fiz transmissões muito legais, que do ponto de vista, e aí justiça seja feita,
do ponto de vista das transmissões que hoje as grandes emissoras daqui fazem na internet, não estou dizendo que imitaram, mas querendo ou não, aconteceu depois da Ceará News, né? A gente fez aquela transmissão de live mais elaborada, e depois que Verdinha fez, depois que a própria Tribuna acabou fazendo, que a Jovem Pan está começando a fazer, né? E isso é muito bom para o rádio. Isso é muito hoje a gente faz, né? Para a evolução do nosso rádio cearense, né? Então eu comecei a ganhar gosto pela coisa, aí veio a Rádio Clube, estou na Rádio Clube agora, e assim, o pensamento que eu tenho hoje é que se eu não larguei, se Deus não deixou eu largar a narração esportiva, a comunicação, o jornalismo naquele momento, eu acredito que ele tem algum propósito assim. Não, filho do égua, fica aí, tu vai ter que... É para ti mesmo isso aqui, não vai ter como fugir, não. Então eu acredito que é para a vida toda. Eu quero agradecer todo mundo que está mandando mensagem, perguntando. Tem um amigo nosso, um colega aqui, ele é de Minas Gerais, ele disse que até de uma afiliada da Globo, se eu não estou enganado, é o José Hamilton. Quem é? José Hamilton. Ele perguntou sobre se há discriminação, se você acha que há a discriminação aqui no Nordeste, da imprensa paulista, carioca, ali do eixo, né, como a gente costuma dizer no futebol, com a gente aqui. Em rápidas palavras. Eu acredito que tem diminuído bastante, porque o próprio nordestino, durante muito tempo, baixava muita cabeça. Hoje, né? O nordestino se posiciona, né? Hoje eu vejo que era um problema mais com a gente do que com eles. Né? Aquela questão da autoestima, né? Sim. Antigamente, alguém do Sudeste chegava, ou do Sul chegava para o nordestino e dizia, você sabe com quem está falando? Hoje o nordestino olha na cara desse filho e diz assim, quem você pensa que é? Né? Claro que assim, tem grandes pessoas, grandes amigos, né, desse eixo aí, que são pessoas absolutamente respeitosas com a gente e não discriminam de forma alguma. Mas existe, claro, existe esse tipo de discriminação, embora esteja acabando, acredito, ainda existe. Legal. Caio, a gente vai para essa reta final, né? E aí eu queria fazer um quiz contigo de 10 perguntas. Uhum. Tem mais duas coisas. Um quiz de 10 perguntas, aquele que eu falo e tu responde de bate-pronto, né? Uma resposta curta. E depois eu queria que tu fizesse uma pergunta para mim. Você faz uma pergunta para mim também, para a gente brincar, né? E você pode responder, fazer a que você quiser. Certo? Uhum. Vamos lá, o quiz. Um narrador. Luiz Roberto. Um jogo inesquecível. Ah, ladrão, aí você me lá. José de Alencar e Cruzeiro de Boca do Forno, meu primeiro jogo de futebol em Aracati. Mais em cima do muro. Um jogador. Um jogador. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Rádio ou TV? Rádio. Para morar, Fortaleza ou Aracati? Aracati. Olha, essa daí. Um sonho. Um sonho ser, sem nenhum tipo de demagogia, mas ser uma grande pessoa, um grande ser humano. Que meu filho depois, quando eu for embora algum dia, olha assim para minha história e diz, porra, meu pai foi um cara sensacional. Na política eu sou? Centro-esquerda. Um arrependimento? Não tenho não. Algumas coisas talvez eu fizesse diferente, mas arrependimento eu não tenho, não. Se não fosse um comunicador? Eu seria professor de matemática. Pô, que legal. Que eu era bom pra caramba em matemática, sem brincadeira. Caio César em uma frase. Ainda bem que você tá vendo, se eu contasse era mentira. Muito legal. Muito bom, Caio. Valeu, obrigado mesmo. Cara, aí você faz uma pergunta para mim, a que você quiser. Antes de tu fazer a pergunta, a Gabi também mandou uma pergunta. Como é que é trabalhar comigo? Ela disse assim, o Renato fala muito, né? Eu não entendo, não entendi isso aí. Nada, mas é legal. Trabalhar com o Renato assim, sensacional. Um cara que ele percebe muito assim... Não vamos rasgar cedo, não, é falar... Não, pois eu já ia dizer, o objetivo não é esse. Exatamente. É um cara que percebe muito assim as oportunidades, é um cara que está sempre à disposição, né, para ajudar, para somar,
e é um cara com o qual eu aprendo muito, assim. Ele como um comentarista, eu sou exatamente narrador, né? Não sou exatamente um comentarista, e eu aprendo muito de comentários com o Renato, com o próprio Hugo do Vale, com o nosso comentarista. Eu tenho, assim, tiro do Renato muitas visões que não necessariamente são iguais às minhas, ou às vezes eu até discordo, mas eu consigo compreender, assim, ter outro lado, né, das situações com o Renato. Debate com você é sempre legal. Mandar um abraço pro Lucas aí também. Eu já falei dele aqui no Futebol Cearense, gente boa pra caramba. Manda aí a pergunta. A pergunta eu vou aqui. Você disse que acompanhava muito o Jô Soares, né? Isso. Eu acompanhava muito, gostava de um programa que ainda tem, mas com o antigo apresentador na TV Cultura, o Provocações, né, do Antônio Abujanra. Hoje quem faz é o Marcelo Tais, né? Isso. Mas cá para nós, não se compara não, viu? O Abujanra era outro nível, assim. Então ele fazia uma pergunta que virou marca dele. Eu vou fazer para você que é um cara de muita espiritualidade, assim, um cara... eu acho que a resposta vai ser bacana. Renato Manso, o que é a vida? É a última pergunta do programa, né? Uma das, né? Exato. Legal, assisto também. Cara, a vida é um presente que Deus nos deu para que a gente tenha aqui um tempo nessa terra, para que a gente louve a Ele através das nossas atitudes, da nossa compreensão de quem Ele é e da nossa relação com o próximo, né? Então eu acho que a vida é um tempo que a gente tem aqui para poder servir às pessoas do melhor que a gente puder, sempre para agradar a Deus. Acho que é isso. Legal. Aí. Show de bola. Não sou poeta não, mas tô aprendendo com você. O Nandinho tá dizendo aqui, 2 alvinegros arretados, ó. Quem tá dizendo é ele, eu não sei nada disso aí não. Cara, teria muito assunto, eu te agradeço demais, né, por você tá aqui comigo, tá participando. A gente tá chegando na reta final aí. Eu queria te agradecer, né, dizer que você é um cara que eu tenho realmente um relacionamento hoje, não só profissional, né, é um cara que eu tenho aprendido como pessoa, a sua forma de lidar com os problemas, a sua forma de lidar com as situações. Nunca vou esquecer do nosso começo na Rádio Clube, a gente passando uns perrengues, eu olhava pro Caio assim, cara, esse cara nesse instante aqui tava na Rússia com o Mário Kempis, com Daniel, né? O Daniel também do sistema, né? Pô, Daniel Rocha. Daniel Rocha. E, velho, esse cara tá aqui hoje, a gente aqui nessa... não tô falando mal da rádio, mas assim, a gente passou por algumas dificuldades no começo, até uma questão de adaptação da rádio ao esporte novamente e tudo mais. Uhum. E assim, você tem me ensinado bastante, então eu te agradeço pra caramba por você ter topado. Confesso que eu estava um pouco nervoso, porque é um projeto importante para mim, mas eu tenho certeza que com você comecei com o pé direito. E se Deus quiser, vai pro YouTube aí, a gente vai separar uns trechos, divulgar pra galera, e outra vez a gente volta a bater esse papo. Beleza, pô. Eu que agradeço demais, Renato. Assim, estou num momento feliz da minha vida, embora esse período que a humanidade vive, né, não deixe a gente ter uma felicidade plena, mas profissionalmente estou num momento interessante, com você, com o Eudes Viana, enfim, com a Cristine Martins, Carlos Cassiano, Henrique Alves, todos os comentaristas. A nossa equipe aqui é gigantesca, né? Então eu estou num momento muito interessante, né? Mandando um abraço aqui para Dora, sempre está nas lives que eu participo também, um abraço para ela. E é isso, vamos em frente, concordo com você, a vida é isso, né? Temos que acreditar em Deus e achar que tudo é possível de superar e levar da forma mais leve possível. Não é isso? Um abraço aqui, Renato, para o Thiago, viu? Thiago, o grande Thiago, que é maestro. Eu produzi uma matéria sensacional quando eu estava no Globo Esporte, que foi aquele hino, o hino do Fortaleza, composto, feito por torcedores, né? E aí lembro demais. Eu entrei em contato com o Thiago, lancei a ideia para ele, sabe, abraçou a ideia e foi um cara assim que fez uma versão espetacular, né? Hoje é um símbolo dessa parte da música, né? No Fortaleza, está aí o Thiago Nogueira comentando com a gente. Não, grande Thiago. A gente, inclusive, estava combinando já uma live, né, Thiago? Para a gente tocar umas músicas aí para a galera, né? Thiago, qualquer coisa é só chamar no Zap. Um abraço para ele, um cara muito gente boa. Lembro demais dessa matéria, muito, muito massa mesmo. Lembro que até terminou o Globo Esporte, com a galera tocando, uma orquestra e tudo mais. Acho que foi bem bacana. Mandar um abraço para todo mundo que está participando.
minha família toda, meus amigos, os caras compraram a ideia mesmo. Tem muita gente aqui que também lhe acompanha. Agradecer todo mundo que mandou mensagem, né, pela participação, obrigado. E mais uma vez, Caio, valeu mesmo. A gente vai se encontrando amanhã, 11 horas. Tem 11 horas, amanhã tem o Michel Guerreiro, né? Michel Guerreiro, quarta tem Luan Carlos. Quarta tem Vamos Luan entrevistar. Carlos. A galera que não acompanhou ainda, Rádio Clube, AM 1200. Temos lá a Hora dos Esportes, eu com o Renato Manso, toda a equipe por lá. Amanhã conversando com o Michel Guerreiro, ex-Ceará, né? Batendo um papo campeão, o nome do nosso quadro, e trazendo muitas informações todo dia, de 11 ao meio-dia. E nossa reprise já, né? Quer dizer, já está no ar. Nossa Já reprise está no ar, que é de 7 às 8, na Rádio Clube AM 1200, nos 1200 AM, no Facebook, no YouTube, também nos aplicativos de rádio. Olha, o grande Matheus, rapaz, esse é goleiraço, viu? É goleiraço, Já e esse aí é meu... alguns jogos dele. Além de ser meu amigo, né? É um cara acima da média aí. Tava fazendo uma live, que eu tava acompanhando aqui aquela notificaçãozinha, mas aí terminou a live dele lá com o Lavoisier, que a gente entrevistou também lá. Sim. E agora tá de volta. O Júlio, só pra gente terminar, o Júlio disse assim, vamos perturbar o Caio para ele lançar o livro. Tá lançado o desafio. Eu queria que tu repetisse o nome do livro, que eu não decorei não, ó. Kenaco. Kenaco. Soletre, diga aí, soletrando. Aqui, ó. K-E-N-A-K-O. Kenaco. Kenaco. É bem facinho, parecido com o Renato, então é fácil de decorar. Caião, obrigado, cara. Manda um abraço pra Mirella aí, pros meninos, tá bom? E a gente se encontra. Um abraço, saúde pra todo mundo, saúde pra você e pra sua família também. Valeu, um abração. Valeu, cara.